Olá a todos, bem-vindos aqui ao vídeo de hoje. Hoje para falarmos sobre possíveis entradas e possíveis saídas no mercado de janeiro. Está aí à porta, dezembro é decisivo, vamos à luta com os que temos, mas os dias vão passando e cada vez mais se ouve falar em saídas. Hoje foi para este ano e entradas também, e já houve aí alguns rumores. Vamos fazer aqui um apanhado, ponto de situação do mercado de janeiro. Já todos percebemos que José Mourinho não está contente com este plantel, com estas heranças que Bruno Lage lhe deu. É óbvio que há muitos jogadores que não estão a render o que podem. Eu diria que nenhum jogador melhorou com a chegada de José Mourinho. Não consigo olhar para o 11 e dizer que alguém está a jogar mais hoje do que estaria. Talvez o Rios, mas mesmo assim não é que esteja aqui a fazer um brilharete. Mas talvez o Rios esteja a jogar mais hoje do que estava com o Bruno Lage. Ainda assim, é pouca a diferença e olhando para o restante plantel não me parece que exista assim jogadores em destaque. Parece-me que alguns ainda se afundaram mais, Dedic não voltou ao mesmo nível, Sheldon estava a ser aposta, deixou de ser, o próprio Prestiani não agarrou ali as oportunidades, Ivanovic deixou de jogar, há aqui inúmeros casos. Agora, também me parece que é justo que José Mourinho queira remodelar o plantel e ter aqui um grupo mais à sua imagem. Olhando para aquilo que são as épocas, ou as últimas épocas, ou os últimos 20 anos, ou 25 anos de José Mourinho, é um treinador muito mais de solidez defensiva, não tem problema nenhum em entregar a bola e baixar o bloco e depois sair em transições rápidas. Para isso vai ser preciso extremos e o Benfica neste momento não tem nenhum que lhe dê isso. Prestiani não é um extremo veloz, Sheldon nem sequer é bem um extremo, é mais ali um interior esquerdo e também não é veloz. Portanto, havia aqui Luca Bacchio e José Mourinho usava e abusava das bolas em Luca Bacchio. Não havendo Luca Bacchio, parece-me que é mais ou menos óbvio que Barreiro vai jogar muito mais vezes porque é um jogador com alguma velocidade e que procura esses rasgos de profundidade e também não é um extremo, portanto, diria que vem pelo menos dois extremos, o Benfica vai ao mercado tentar sacar. Mas há aí mais posições, como a de lateral esquerdo. Vamos avançar aqui com alguns nomes que mais para a frente no episódio, mas para já com as saídas. Antes de avançarmos, queria-te pedir que subscrevesse aqui o canal, porque é uma ajuda muito grande que me dás. Estamos aqui a caminho dos 7.000 subscritores, estamos a subir bem, estamos a subir de subscritores todos os dias e é muito difícil de crescer no YouTube. Portanto, a vossa ajuda está a ser super, super importante e as vossas sugestões também e os vossos comentários, porque dá sempre para passar o dia a responder a alguns de vocês. Então, toalha ao chão, parece-me que não há aqui grandes dúvidas. Rafael Obrador será um daqueles que vai mesmo sair e olhando para o setor da defesa, incluindo os guarda-redes que não me parece que saia ninguém, olhando para o setor da defesa, há aqui esta saída. Dal não vai sair, aliás, tem sido titular, marcou 2 gols até ultimamente, tem sido aqui um jogador que vem aqui, se calhar, mantendo e sendo regular no seu jogo, não impressiona, mas também não desilude. É aquele jogador que tem dificuldades no cruzamento, mas depois defensivamente até dá ali alguma estabilidade ao setor. Do lado contrário, há Dedic, que é o titular, e agora mais dia menos dia, ou mais semana menos semana, já se fala que falou-se que era em novembro, dezembro, agora em janeiro, para Alexander Bá, mas não acredito que venha aqui um lateral direito, até porque se for mesmo necessário, vai jogar o Auschwitz ou vai jogar o Tomás Araújo, como sempre. O Benfica já deu mostras disso esta temporada. Centrais, o Benfica também só tem 3 e sempre que é preciso levar mais alguém ao banco, ou vai o Gonçalo Oliveira ou vai o Joshua Winder, portanto também não acredito que venha mais algum central para ser a quarta opção, não vale a pena estar a queimar dinheiro nessa posição. E então parece-me, a não ser que António saia, como não está a renovar, eu acredito que se houver uma proposta considerável, que o Benfica pense em vender António. Prosseguindo, parece-me que é Rafael Obrador do setor da defesa que está na porta de saída, continua a jogar no Sub-21 de Espanha, mas não joga no Benfica, não é sequer opção, muitas das vezes nem sequer vai ao banco, nem sequer com o Atlético de Portugal acabou por jogar, portanto diria que é um dos jogadores que está mais na calha. E isso vai obrigar a que o Benfica vá buscar aqui um lateral esquerdo. E já se percebeu que o mercado português, o Benfica não vai olhar. Havia ali o Lelo que estava livre e chegou ao Braga e tem sido dos melhores jogadores do Braga esta temporada. Há o Conan no Gil Vicente, mas
acredito que ele também não seja opção. Porquê? Porque já vai fazer 30 anos em dezembro e além disso pode estar aqui na calha para ir à CAN. Veremos o que é que vai suceder, mas para já há um nome que tem sido muito apontado. O nome mais apontado tem sido Renan Lodi, jogador que está sem clube, e isto tem aqui uma desvantagem, que é, para já o jogador é um lateral super ofensivo, como José Mourinho até pode gostar, porque é um lateral que facilita as transições rápidas da equipa, é um lateral com chegada à frente, que procura ter mais chegada do que, por exemplo, o Dal tem. Ou seja, o Dal tem mais estabilidade defensiva do que o Lodi, na minha opinião. É um jogador eventualmente até mais regular, porque o Lodi vai oscilando e a sua carreira tem sido mostra disso, que é capaz de ter ali um período bom e um menos bom. Não tem sido a sua aventura na Europa e enfim, agora também na Arábia Saudita, não foi propriamente feliz até ao momento, e além de ir oscilando, é daqueles jogadores que obviamente têm qualidade suficiente para chegar ao Tugão, ao Campeonato Português e ser destaque, um bocadinho como todos aqueles jogadores que vêm da La Liga, da Premier League, que nesses clubes podem não ter pegado, chegam ao Campeonato Português, até podem fazer aqui alguma diferença, porque realmente a qualidade é nivelada por baixo. Mas isto para dizer, acaba por ser aqui uma opção interessante, porque o Renan Lodi é um jogador com 27 anos, é um jogador que não é alto, tem aqui 1,73m, muito ofensivo, está sem clube, e isto pode ser uma desvantagem, porque também é um jogador que vai demorar algum tempo até estar no seu topo de forma. Claro que ele continua a treinar com personal trainer, etc., mas não tem ritmo de jogo e isso pode prejudicar aqui. Diria que tem-se falado muito que Lodi tem sido associado ao Benfica. Há quem diga que até existe acordo, ao princípio de acordo. Há quem diga que é só um interesse. Portanto, veremos se isto se confirma ou não. Atualmente tem um valor de mercado do Transfer Market de 12 milhões, a última atualização. Já teve aqui, para ter uma ideia, um valor de mercado de 50 milhões quando chegou ao Atlético de Madrid. Ele começou por jogar, ele custou, posso-vos mostrar, ele custou 21 milhões, quase 22 milhões ao Atlético de Madrid, vindo do Atlético Paranaense. Depois acabou por ter ali um período até positivo, não é que fosse um titular indiscutível, mas com alguma qualidade no Atlético de Madrid. Depois perdeu o lugar, foi emprestado ao Nottingham Forest, não se deu bem, acabou por ser devolvido, digamos assim, ao Atlético de Madrid, foi vendido por 20 milhões, ou seja, o Atlético de Madrid perdeu aqui 1,5 milhão, 1 milhão e qualquer coisa no deve haver das suas contratações e vendas. Foi para o Marselha, no Marselha também acabou por não aquecer lugar e foi de imediato vendido também à Arábia Saudita. Entretanto teve lá 6 meses, salvo erro, e acabou por ser... foi uma rescisão unilateral da parte dele, ou seja, não se adaptou e quis sair. Portanto, não é propriamente um jogador de créditos firmados, é um jogador que tem a sua qualidade, é um jogador que está livre no mercado, pode facilitar então a abordagem do Benfica, não deve ter um mercado de interessados enorme, porque efetivamente veio a falhar desde há algumas épocas para cá, que vem a falhar as suas estadias nos clubes por onde tem passado, mas como eu estava a dizer, ou seja, acaba por ser aqui um jogador que pode fazer algum sentido o Benfica olhar para ele, por estar livre, por ser um jogador que conhece a Europa, que está habituado a esta vertente mais tática do que no Brasil e na Arábia Saudita. Portanto, acredito que estas notícias de interesse façam algum sentido, até porque se percebe que a grande lacuna do Dal, ele que até tem marcado agora, é no último momento, é na assistência, é no cruzamento com algum critério, e isso o Lodi tem. Portanto, acabava o Benfica por ficar aqui com um lateral eventualmente mais associativo como o Dal, e que dá ali uma estabilidade defensiva, e com o Lodi um lateral mais ofensivo, com mais chegada, com mais potência ou mais poder no último terço. Contudo, também é de referir que obviamente não viria para ganhar pouco, e um prémio de assinatura chorudo, porque vem com um ordenado com uma expectativa alta de certeza. Nas últimas horas, além de Renan Lodi, também se tem falado de Sofiane El Karouani, o lateral esquerdo do Utrecht, ele que tem estado a fazer aqui uma época de destaque. E além de ser um bom jogador, eu tenho sempre algumas reservas, porque há muitos jogadores que dão muito boas indicações no campeonato holandês.
Estamos a lembrar-nos de Coxo, estamos a lembrar-nos de Pavlidis, estamos a lembrar de Auschwitz, e outros que vão aparecendo, e depois vão para outros clubes, nomeadamente o Benfica, e acabam por não render. O Auschwitz até surpreendeu. O Pavlidis está a fazer uma ótima campanha, marcou 30 golos, mais 30 golos do ano passado, e agora já vai com uns quantos também esta temporada. Portanto, esses aí nada a dizer. Mas há sempre exemplos como Coxo, o próprio Sugarawa, que saiu do AZ Alkmaar e que era um lateral direito muito interessante. Na Premier League tem tido algumas dificuldades, ou seja, o campeonato holandês, ou dos Países Baixos, ou Eredivisie, como quiserem chamar, é uma liga muito aberta, um bocado anárquica, tipo tudo ao ataque, tudo para trás, tudo ao ataque, e então muitas das vezes os jogadores acabam por não revelar todas as lacunas que têm e apenas exibem aquilo em que são muito bons, porque é um campeonato que expõe a parte ofensiva e a parte bela do jogo. O Sofia El Karouani tem aqui uma questão que é, além de estar a fazer aqui uma ótima temporada, como podem ver, tem aqui uma assistência na Liga Europa, aqui na Eredivisie já leva 8 assistências e 2 golos, portanto estamos a falar, aqui também já leva, ali era a qualificação, aqui é durante, desculpem, aqui é que é a qualificação, fez 4 assistências e 1 golo, ou seja, estamos a falar de um lateral que só nesta temporada já leva, 13 assistências, e estamos a falar de um lateral que já leva 3 golos, ou seja, um lateral bastante ofensivo, com muita chegada. Isto confirma o padrão do Renan Lodi, que o Benfica quer um lateral muito ofensivo. Além disso, como podem ver aqui, vale apenas 12 milhões, sendo que acaba o contrato no próximo verão, ou seja, em janeiro pode assinar livre por qualquer clube. Eventualmente o Benfica vai querer adiantar-se aqui ao negócio, e se o interesse for contratar mesmo o El Karouani, o Benfica não tem interesse nenhum em entrar em leilões de salários e prémios de assinatura, vai querer contratar antes, mesmo dando uma compensação aqui ao Utrecht, e eu acho que era um jogador interessante para rodar com o Dal. Tem aqui uma questão também, é que é 2 anos mais novo do que o Renan Lodi e um pouco mais alto, ou seja, fisicamente pode ser aqui interessante ter alguém mais alto dentro da área. Depois também se tem visto aqui algumas notícias no sentido do Benfica estar interessado num médio centro, ou seja, o Barreiro já não conta para aquela linha, porque está a jogar mais à frente. O Auschwitz poucas vezes vai jogar ali, porque vai ter que jogar ou à esquerda ou à direita, pelo menos até janeiro vai ser assim, e então o Benfica fica ali com Rios e Barrenetxea só. Claro que o Arsenal pode jogar lá, e na minha opinião até devia ser um dos elementos do meio campo do Benfica, mas neste momento a equipa tem outras necessidades, e eu não estou a querer que o Benfica abdique totalmente do Washington nos corredores laterais, veremos. Mas, por exemplo, imaginem que o Benfica contrataria 2 extremos, e já lá vamos aos nomes falados também. Aí eu acredito que o Washington passe a ter mais tempo no centro do terreno e não seja preciso um médio. Também o médio, as notícias que vão saindo dizem que é um jovem para ir rodando com estes 2 titulares, mas assim, os jovens, o Benfica tem lá o João Veloso encostado, que não tem jogado e pelos vistos também não conta. O Diogo Prioste, a mesma coisa. O Rafael Quintas, que ainda hoje foi campeão da Europa. Desculpem, campeão da Europa já era campeão do mundo. Portanto, o Benfica acaba por ter aqui valores que não estão a ser aproveitados. Vamos contratar um jovem para jogar à sombra? Acho que não faz sentido. A meu ver, se houvesse uma oportunidade boa de mercado sem investir muito dinheiro, o que poderia ser contratado era um jogador que ajudasse Manu, porque eu não contei ali com o Manu, porque acho que ainda vai demorar algum tempo a ganhar aqui o lugar. Talvez lá para janeiro já esteja disponível e pode rodar com Rios e com Enzo Barrenetxea. Mas a meu ver seria aqui um destruidor de jogo puro, ou seja, aquele jogador que entra para fechar o resultado e para galgar metros, galgar no sentido de bascular a um lado e ao outro e cobrir o terreno todo no que toca a ajudar a equipa a defender. Se não houver essa oportunidade de mercado, sinceramente não contrataria nenhum médio centro, muito menos um jovem, porque temos no Benfica quem faça esse papel. As últimas horas dizem-nos que o agente do Prestiani está a procurar colocar o jogador. Neste momento já é um internacional A pela seleção argentina. Além de ser aqui um jogador de referência também no sub-20 da Argentina. Ele é apontado como um dos sub-20 da Argentina mais talentosos. Foi isso que fez o Benfica
interessar-se por ele aos 16, contratá-lo, entre aspas, aos 17 e ele assinar aos 18. Foi um namoro antigo. O Benfica, ele era apontado como uma das grandes pérolas no campeonato principal da Argentina, mesmo com 16 anos, e o Benfica chegou lá, contratou, ele veio com 18 anos e tem estado aí, não conseguiu ainda ganhar o seu espaço, tem oscilado entre grandes jogadas e grandes jogos e grandes atuações, com momentos em que parece que ainda tem que crescer. Ele ainda é júnior, é bom referir isto, ou seja, o Prestiani ainda é júnior, é mais novo que o Veloso, é mais novo que o Rodrigo Rego, é mais novo que o António, é mais novo que o Prioste, que o Leandro Santos. Ele é mais novo que essa gente toda que nós vamos vendo no Benfica. Efetivamente tem que amadurecer. Não sei se emprestá-lo ao River Plate, que é, segundo as notícias do jornal O Jogo hoje, é lá que o empresário está a tentar colocar o Prestiani para que ele jogue com regularidade e não jogar a espaços, porque, por exemplo, ele teve aqui, foi à final do Campeonato do Mundo de Sub-20 pela Argentina, foi inclusive várias vezes aqui o jogador, o homem do jogo pela seleção. Isso levou a estrear na seleção A argentina, levou a ser aqui mais utilizado por Mourinho, titular 2 ou 3 vezes, entrou uma ou outra vez, mas houve a pausa para as seleções e ele agora já passou o jogo com o Atlético e o jogo com o Ajax e voltou àquilo que era antes desta febre das seleções, que era não ser usado. E acredito que o próprio jogador queira jogar, o empresário está a tentar colocá-lo. Agora, se o Benfica já ia ao mercado por um extremo, ainda mais urgente se torna se Prestiani sair. E não vamos esquecer de Sheldrup, que efetivamente, se houver uma boa proposta, o Benfica vende. Não tenho qualquer dúvida disso. Agora, parece-me que o Benfica tem que ir, sem dúvida nenhuma, ao mercado por extremos. E aí, já existem aí nomes apontados e vamos passar eles. Agora, no que toca a extremos, a verdade é que o Benfica tem olhado muito, e não é de agora, já são 1 ou 2 mercados para trás que o Benfica anda aqui a seguir Carrizo, como também seguiu o Prestiani. Neste momento o Carrizo já tem 18 anos, mas o Benfica já o segue há mais tempo, desde muito cedo também, tem sido notícia várias vezes. É um jogador muito interessante, vale 10 milhões neste momento, acaba por ser aqui também ele um internacional sub-20 pela Argentina, acaba por ser aqui um jogador do Vélez Sarsfield, tal e qual como o Prestiani. Portanto, é um caso muito parecido com o Prestiani. Agora, a meu ver, o Benfica está à procura de um jogador que entre de caras na equipa, ou seja, o Benfica tem o Prestiani e tem o Sheldrup, e imediatamente perderam o lugar para Austin e Luque Bacchio, quando houve essa hipótese. Portanto, o Benfica não acredita nesses jovens no imediato a 100%. E estar a mandar um jovem de 19 anos para o River Plate, para estar a trazer um do Vélez Sarsfield para o lugar dele, nem sequer me parece aqui uma política muito interessante, a não ser do ponto de vista de assegurar um jovem antes que ele dê um salto para um valor que o Benfica já não possa contratar, ou que ele dê um salto para um clube que já fique fora da esfera do Benfica no futuro. E aí pode fazer algum sentido. Agora, do ponto de vista desportivo e de ajudar a equipa a partir de janeiro, não me faz grande sentido o Benfica estar a ir buscar um jovem de 19 anos, muito talentoso, é verdade, o extremo direito, como podem ver, joga essencialmente como um avançado direito praticamente, tem vindo a subir o seu valor porque tem vindo aqui a ganhar protagonismo, como podem ver aqui também no torneio da Argentina de sub-20, ele acaba por, ou melhor, durante os jogos da Argentina sub-20, ele acaba por fazer aqui 18 jogos e 9 gols, ou seja, é um extremo com muito gol também. E eventualmente aqui destaca-se de Prestiani, porque o Prestiani acaba por criar oportunidades, mas o Carrizo tem mais gol, tem mais facilidade em finalizar, mas efetivamente é um jovem com muito pouca experiência ao mais alto nível, e estar a fazer esta transferência para a Europa poderia fazer sentido numa ótica futura, se o Benfica tiver essa possibilidade financeira de estar a trazer um jogador para o imediato e outro para o futuro. Então a mim parece-me que, ok, pode-se comprar. Agora, parece-me que o Benfica não vai por aí. Acho que o Benfica vai contratar para o imediato, não é para o futuro. Aliás, Rui Costa falou nisso durante as eleições. O mercado de janeiro vai ser importante, e que é um mercado que muitas vezes o Benfica olha para o futuro, mas que neste mercado em específico vai ser para ajudar a equipa já. E eu creio que nessa ótica Carrizo ainda não entra. Volto a dizer, se for uma questão de trazer os imediatos e ainda haver dinheiro para assegurar o talento de Carrizo,
Então aí ok, mas eu não creio que isso vai acontecer. Já se percebeu no que toca a avançados, e embora aqui embrulhado aqui também com os extremos, que o Benfica não vai deixar sair ninguém, só se fosse o Henrique Araújo. Isto porquê? Porque o Ivanovic não pode jogar em mais lado nenhum, vai ter que ficar mesmo no Benfica. O Pavlidis é o titular indiscutível. E o Henrique Araújo conta como jogador formado localmente, se bem que as competições europeias devem de ir dar uma volta, portanto, ou pode ser muito provável que vão dar uma volta, portanto, deixa de fazer muito sentido estar a contar com esse tipo de jogadores, só para fazer inscrições. Mas também digo uma coisa, que é, se o Henrique Araújo, a ideia for sair para entrar um avançado, então a ideia é mesmo vender o Henrique Araújo, porque já se percebeu que não vai jogar no Benfica. Embora isso tudo possa ser verdade ou não, pois vocês também dizem, aquilo que me parece é que Rafa Silva vai ser a novela ou uma das novelas. Entretanto, já saiu, simulou, entre aspas, alegadamente, uma lesão. O Besiktas diz que ele não detectou nada, o jogador não treina. Agora sim, um comunicado a dizer que afinal o Rafa Silva já ia voltar a treinos e a jogo porque reconheceu que estava errado. Entretanto, já saíram notícias que isso era tudo falso também. Portanto, vai ser aqui uma bela novela para ir acompanhando. E parece-me que o jogador quer mesmo é regressar a Portugal. E logo se vê se é o Benfica, se é outro clube, se o Benfica quer, se não quer, se o jogador quer, se não quer. Logo se vê. Não me parece que seja um regresso que faça sentido. O jogador não quis continuar. Agora o Benfica vai fazer um esforço financeiro para o trazer. Não me parece que faça aqui algum sentido estar a trazer um jogador de 32 anos que foi muito importante e até decisivo nos últimos anos, mas que está na fase descendente da carreira e que a maior característica é a velocidade e que isso vai se perder com o passar do tempo, e o Benfica estar aqui a investir num grande salário. Não faz sentido. Ou seja, o Benfica tem que olhar para a frente e tem que deixar esta questão dos regressos e pôr o scouting a trabalhar e trazer aqui alguns talentos. É a minha opinião, podem discordar dela. Mas efetivamente Rafa Silva é um nome importante no que toca a reforços, e se chegasse ao Benfica em janeiro, certamente estava naquela ótica de rendimento imediato. Ou seja, acho que é aquele jogador que chega, começa a jogar a titular e é a cara de Mourinho. Ou seja, o que ia acontecer é, olhando para o jogo com o Ajax, em vez de haver aqui um Leandro Barreira a pressionar ao lado de Pavlidis e a fazer rasgos e profundidade, ia haver um Rafa que é muito mais perigoso, obviamente que vai ter muito mais impacto em gols e assistências do que o Leandro Barreira. Nas últimas horas também temos ouvido falar de Samuel Lino, ou seja, no Brasil acabou por sair aqui o interesse do Benfica. Não me parece que faça aqui também algum sentido. É um jogador que destacou-se no Gil Vicente, um bom talento na ótica do campeonato português. Deu o salto depois, mais tarde, para o Atlético de Madrid, onde até jogou muito, mas adaptado à ala esquerda. Ele foi recuando no terreno, acabou por se ir apagando com o passar do tempo, regressou ao Brasil, ele tem apenas 25 anos, só para termos uma ideia, vai fazer, agora neste Natal, vai fazer aqui 26, ou seja, ainda estamos a falar de um jogador com muitos anos pela frente, mas regressou ao Flamengo e nem sequer tem estado aqui com uma utilização por demais, ou seja, já se fala inclusive na sua saída também para o Flamengo conseguir rentabilizar aqui algum do dinheiro investido. Agora, se serve ao Benfica, efetivamente é um extremo com alguma criatividade, com um extremo com golo, que já deu provas no futebol português. Eventualmente era um jogador para chegar e para jogar também na ala esquerda. Não tenho aqui grandes dúvidas, até porque é um jogador que lá está, foi adaptado por Simeone à ala esquerda, e José Mourinho testou o esquema de 3 centrais. Pode fazer aqui algum sentido. Não me parece que seja aqui uma escolha que o Benfica queira investir muito, porque acho que não vai ser um jogador barato. É um jogador que tem vindo em fase descendente na sua carreira, desde o Atlético de Madrid agora até ao Flamengo. Portanto, não sei se é este tipo de jogadores que o Benfica quer ter neste momento. Claro que ele é um jogador que tem ambições de ir à seleção do Brasil, e há aí Mundial à porta, e há isso tudo, e podemos contar aqui com a ambição do jogador para render, para estar presente nesses grandes eventos. Mas eu pessoalmente preferia apostar num jogador que eu soubesse que vem, mas vem com fome de títulos e que não vem numa fase descendente da carreira e que está à procura é de se afirmar no futebol europeu e que quer dar tudo. O Samuel Lino, não sei se é esse o tipo de ambição que tem para já, mas volto a dizer, no que toca a características, um médio que pode ser um extremo esquerdo, que
pode ser aqui um ala esquerdo também, numa defesa a 3, pode ser também um extremo com muito compromisso defensivo, é um extremo com gol, com assistência, capaz de ter aqui alguma irreverência. Veremos. Acho que a nível do que ganha e do que o Flamengo poderá pedir por ele, será sempre uma transferência cara. Veremos. Sinceramente foram apenas uns rumores, não foi nada assim muito forte, portanto não acredito muito neste interesse. Portanto, vimos aqui alguns nomes que têm sido noticiados para entrar, mas também vimos alguns nomes que têm sido noticiados para sair. Entre eles, Obrador, Sheldrup e Prestiani, é o que se tem falado mais. Ivanovic chegou-se a falar, mas depois chegou-se à conclusão que afinal já não pode ir a lado nenhum porque já jogou por dois clubes. E não acredito que existam muito mais saídas. Talvez ali um ou outro jovem que queira jogar, um João Veloso, ou um Prioste, ou um Henrique Araújo. E é esses acredito que o Benfica facilita aqui a saída, até porque, por exemplo, o Henrique Araújo já não faz sentido ir para a B, já é um jogador feito, 23, 24 anos, portanto não faz sentido. E a nível de entradas, seja o Caruani a lateral esquerdo ou o Lodi a lateral esquerdo, seja o Carrizo à direita, seja o Rafa no corredor central a acelerar como segundo avançado, seja o Samuel Lino na esquerda, são tudo nomes que eu acho que poderiam, cada um no seu contexto, vir ajudar. Uns, se calhar no imediato, não fazia aqui tanto sentido. Por exemplo, o Caruani, porque iria apanhar um treinador muito mais defensivo do que ofensivo e se calhar não se ia adaptar aqui tão bem. O Lodi, a mesma coisa, é um lateral muito ofensivo e vai apanhar um Mourinho muito mais defensivo, mas é um lateral com outro mundo, ou seja, já passou por Espanha, por França, por Inglaterra, por Arábia, por Brasil, ou seja, já tem outra ótica do futebol. O Caruani acaba por não estar assim. Depois acaba por ser aqui o imediato, se calhar só e o Carrizo é um jovem, portanto seria sempre futuro. O Rafa acaba e o Samuel Lino por serem aquelas opções de rendimento imediato, eventualmente. Digam-me a vossa opinião, digam-me sugestões de jogadores que gostavas de ver no Benfica, e eu estou aqui amanhã com outro vídeo. Portanto, subscreve o canal, comenta, mete o like e até breve.